Então, agora nós vamos ouvir a segunda palestra. Marco Antônio Paiva Nogueira Júnior, nosso grande amigo, oficial de Justiça Federal há 27 anos, ex-professor universitário da Faculdade Promove, atuando em cursos jurídicos e preparatórios para concursos públicos, é especialista em direito constitucional e direito administrativo. Vamos ouvir o Marco aqui. Então, tá dando para ouvir, gente? Bom, em primeiro lugar, eu queria, né, agradecer à FENAJUF pela oportunidade. Aliás, antes disso, eu queria agradecer à FENAJUF pela conquista do nosso reajuste, né, que é a mesma pessoa que colocou a Marildo no grupo, né, colocou uma declaração minha falando dirigente da CUT, do PT ou JAF, como se isso tudo fosse um xingamento, né? E eu não sou da CUT, não, tá? É, diz que o reajuste foi excelente. Fui eu que disse. E é excelente, sim, dentro das condições, né, dentro do momento que nós vivemos. E esse tem sido um problema da categoria, né? Quando o pessoal fala, olha, a gente está num campo minado. Eu falei, não, nós estamos num campo mimado, né? Que são os colegas em grupos de WhatsApp que querem tudo, como a Marildo disse, sabem tudo, né? Mas então eu quero agradecer, e principalmente minhas amigas Ilza e Ju, pelo trabalho estrondoso, magistral, excepcional, extraordinário que nos possibilitou, né, um reajuste quando nós estávamos com a perspectiva de receber 5%. Conquistamos o AQ, que foi um pleito exclusivo da FENAJUF. Ninguém mais defendia AQ. E todo mundo vai ser beneficiado. Então é preciso fazer esse agradecimento. Quero parabenizar aqui o maior diretor da história do Supremo Tribunal Federal, Marildo, a quem, a quem nós devemos muito, muito ou quase tudo, né? E quem deveria ser muito mais reverenciado pela categoria. Mas nós vivemos em tempos em que a empatia não é tão exercitada mais, né? E eu me recordo exatamente quando foi criada a GAI, né? Eu tive orgulho de participar ativamente dela, junto com Lúcia, né? Com outras queridas pessoas. O papel da FenaSoJaf foi absurdo e o papel da FenaJuf também, né? E o Dr. Miguel Fonseca deu uma palestra no PIC, Pampulha Yacht Club, em que nós estávamos, e ele virou e falou: meu Deus, todo lugar que eu vou só tem oficial de justiça, né, tal. Falei, vocês merecem essa gratificação pela união de vocês. Ele ia para Goiânia, a gente ia atrás, ele ia para Curitiba, a gente ia atrás. Os oficiais eram unidíssimos. Hoje nós conseguimos polarizar conosco mesmos, né? Nós temos que retornar. Gente, diferenças podem ser contornadas, né? Me disseram, olha, esse tema que você vai falar é espinhoso. Eu falei, não é, espinhoso é não debater. Espinhoso é não discutir, é não se aprofundar. O debate, quando é denso, quando é profundo, quando é respeitoso, é a melhor coisa do mundo. Falo que o risco não está na controvérsia, não está na divergência. O risco está no silêncio de alguns que permite que outros construam dogmas e construam verdades absolutas. Se há uma coisa que nós não precisamos, é de verdades absolutas, né? Então, dito isso, gente, vamos no preâmbulo, né, que é o título do que eu vou falar. Entre a unidade institucional e o reconhecimento das especificidades. É possível uma carreira própria para os oficiais de justiça? Bom, vamos chegar lá, né? Só numa questão recente aqui, né? Não vamos entrar no pleito histórico, né? Que a Marildo já disse isso. Eu tenho uma posição particular sobre isso, mas vocês vão conhecer ele no final. É, Recentemente, nós tivemos duas decisões que me parecem antitéticas. O Congresso de 2022, né, em Alexânia, em que se aprovou o retorno do cargo, e tivemos agora o Congresso, Congrejuf de Foz do Iguaçu, em que se aprovou, né, o fortalecimento da unidade dos segmentos, né, do PJU, combatendo divisões que fragilizam a luta coletiva, né?
Então, aí se diz, não, mas quem tem razão? O primeiro, por ser específico, o segundo, por ser norma posterior, que revoga a anterior, porque a categoria mudou de ideia. Mas eu não queria centrar minha fala, né, em debates interpretativos, muito menos em transposições hermenêuticas da LINDB, né, para deliberações sindicais. Não, eu queria centrar minha fala num parâmetro que eu acho que é o fundamental para nós, que é a supremacia da realidade concreta. Né? E o que é isso? É a gente avaliar conjuntura institucional, riscos efetivos, viabilidade política das pautas. Né? A vida é feita de realidade, não de grupos, não de ideias, não de dogmas, né? E, e é um outro ponto também no mundo sindical que eu acho que a categoria tem que passar a entender. As deliberações congressuais, né, são diretrizes soberanas e fundamentais, né, porque elas norteiam, né, o caminho, mas, né, representam as aspirações da categoria, mas elas não podem ser resoluções que se operam de forma automática. Elas dependem de avaliações, né? E cabe às entidades sindicais, aqui nós estamos falando da FENAJUF, né, a autonomia executiva, que é exatamente essa avaliação de riscos, de condições para defender aquela pauta em determinado instante, verificação de cenário político, né? Se não houver uma condução responsável por parte da entidade, até a pauta mais legítima pode se transformar em catástrofe, né? Então, essa condução responsável tem que ter a sensibilidade de avaliar a conveniência e a possibilidade naquele momento. Então, aqui eu já estou entrando no assunto, né? Porque todo mundo entende, ah, não, mas se você aprovou aqui no Congrejuf, mês que vem já tem que estar defendendo isso. Calma, não é assim. A realidade nem sempre é da forma que a gente defende. Olha aí nos planos, né? Pede-se, a categoria é uma categoria que pede tabela a quilo, né? Olha, vamos fazer um leilão de tabela aí. A tabela mais alta eu defendo e defendo essa entidade que apresenta. Não é assim, né? Na realidade, o que nós vamos conquistar vai sempre estar quem disse e vai depender sempre de luta. E nós vamos, por acaso, chegar e falar: ah, não, como não foi dentro do que eu falei, eu prefiro zero. Em 2015 teve isso, lembra, Marilda? 41% de reajuste e o pessoal falando: eu prefiro zero, né? Eu prefiro zero. Agora tem gente falando: eu prefiro zero. Falou, pô, manda para mim então, né? Eu não prefiro zero. E então é necessário que se entenda que essa condução, né, tem que avaliar a conjuntura. E qual que é a nossa realidade hoje dos oficiais de justiça, né? Eu não acho difícil responder isso. O esvaziamento das nossas atribuições não é uma impressão subjetiva. Nós temos assistido, aqui eu fiz umas anotações, eu estou lendo aqui porque é muita coisinha. Nós temos assistido à ausência quase completa de concursos públicos específicos para o nosso segmento. Pior que isso, nós temos assistido à falta de reposição e à transformação de cargos, né, de cargos não, de vagas, né, de oficiais em vagas de analistas, até técnicos. Né? Os tribunais têm reduzido a lotação paradigma. TRT3 reduziu a lotação de 81 oficiais para 27, para 47. O TRF6, idem. E não acredito que a realidade dos outros estados seja muito diferente disso. A tendência é de redução. Né? E some-se a isso as modificações trazidas por tecnologia, é, que simplificam, né, os atos processuais, as diligências. Hoje você pode fazer aí diligência por e-mail, né? Isso já veio desde o código de 2015, o novo CPC, né? Agora permite-se por WhatsApp, embora ainda haja uma discussão em relação a essa validade, mas acredito que vai ser vencida, né? Domicílio judicial eletrônico é uma inovação muito forte, né? E a resolução 354 de 2020 do CNJ, que permite que servidores internos pratiquem atos de citação e intimação. Né? Lembrando que as resoluções do CNJ são atos normativos primários e têm força de lei.
né? Então, vale como lei. No campo legislativo, nós lutamos contra lobbies poderosíssimos, como o da Noreg, né, da Associação dos Cartórios, com projetos como o da desjudicialização das execuções fiscais, projeto 4.257 de 2019, o PL do 222 de 2024, esse está ativíssimo, né, que permite a busca e apreensão extrajudicial. Daqui a pouco a gente chega igual naquele modelo americano, a pessoa, o próprio credor, pode reaver o bem, ele chega com um porrete, quebra o vidro do carro, entra e leva, né? E todo mundo, nossa, o direito americano é tão evoluído, né? E nós estamos vendo, né? Então, nossa realidade, gente, é catastrófica dentro do que nós somos hoje. Nós fomos chamados de obsoletos pelo próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, o ex-ministro Luiz Roberto Barroso, mas não só por ele. Muita gente tem dito aí, né? Muita gente. E eu cito um exemplo nosso, claro. E já teve desembargador do TRF6 me falando isso, né, sobre extinção de oficiais. Muita gente diz isso, infelizmente. Conselheiro do CNJ já disse isso. Mas a questão é, em uma conjuntura dessas, alguém pode minimamente achar razoável criação de cargo próprio de oficial de justiça? E não se apegue a oficiais de justiça estaduais dizendo que a carreira deles tá bem, que eles ganham mais. A questão do salário deles é outra coisa. Eles não têm arcabouço fiscal nos estados. A dependência política de governadores de estados aos poderes judiciais estaduais é muito maior. É uma outra realidade. Mas a vida deles tem sido complicada e agravada lá como aqui, né? Vejam bem, 5 estados, né, chegaram a extinguir o cargo de oficial de justiça. Tribunal de Justiça do Paraná, de Sergipe, do Mato Grosso do Sul, de Tocantins e do Amazonas. E foi justamente de um desses tribunais que partiu uma das maiores agressões institucionais do oficialato, que foi o TJ do Mato Grosso do Sul. Através da portaria 3.057 de 2025, aquele tribunal autorizou a designação de policiais militares e policiais civis como oficiais ad hoc para o cumprimento de mandados urgentes em casos de violência doméstica, em uma violação a qualquer e a todos os princípios jurídicos que se puder imaginar. Vai de princípio da separação de poderes, princípio do concurso público, né? A Federação dos Oficiais de Justiça, a Federação Brasileira dos Oficiais de Justiça Estaduais, a FESOJUS, é, instaurou um procedimento de controle administrativo no CNJ, né? Contra essa portaria bizarra e alegando essa quebra de dezenas de princípios jurídicos aqui. Sabe qual foi o resultado? Há 12 dias, dia 17 de novembro, né, o CNJ decidiu por unanimidade declarar o pedido da FESOJUS improcedente, declarando não haver nenhuma incompatibilidade constitucional, nem infralegal, e enaltecendo a cooperação interinstitucional entre o Poder Judiciário e os órgãos de segurança, né? É, todos os conselheiros do CNJ votaram assim, todos eles, menos o do Ministério Público, porque o Ministério Público está sem vaga. Mas os outros 14 votaram a favor dessa aberração, né? Embora dificilmente eu imagine que eles votem por uma cooperação interinstitucional colocando delegado de polícia para dar sentença para o juiz, né? Mas o CNJ tem peso, votou a favor disso. Isso é uma violência institucional. Mas é onde eu pergunto, onde é que o cargo próprio protegeu os oficiais de justiça estaduais? Tanto na extinção dos cargos, dos cargos nos tribunais, quanto numa situação dessas. Então, o problema é geral, né? E nós pretendemos criar um cargo minúsculo com 6% da categoria isolados dos demais cargos, né? Em um tempo de esvaziamento brutal de atribuições apenas por amor à nomenclatura. Nós estamos sacrificando, né? Estamos sacrificando nossas famílias, estamos correndo riscos gravíssimos, né? Para nos isolar. E qual a vantagem que isso tem?
Dizer, ah, mas meu cargo é antigo, né? Eu tenho um apego sentimental. É isso? Porque a realidade não comprova nenhuma vantagem, né? E é o que eu digo, gente, uma construção exige um chão firme, né? Não solo instável. E aqui a gente sim, a gente inverte as coisas. A gente está tentando levantar paredes antes de edificar a base. Disso nada pode ser construído. Nada pode vir disso. E eu digo, os direitos nascem da força, não nascem da fragilidade. Vamos falar do pior agora, dos riscos, né? Tem pior, sempre tem, né? Se, se não piorou ainda, porque não chegou ao fim, né? Na- Nada tão ruim que eu não posso, né? Como é que o Dorival Caymmi adorava falar para o Tom Jobim, né? É, não há bem que dure para sempre, nem mal que nunca termine. No nosso caso, termina no não há bem que dure para sempre, né? E, mas vamos falar desses riscos. Se nós criamos um cargo próprio em um contexto político dessa natureza, tão grave, nós corremos os piores riscos. Nossa política é ciclotímica, né? Um dia você tem um governo que defende o fortalecimento do Estado, né, que fortalece o serviço público. Logo em seguida, você tem um modelo liberal selvagem que prega e pratica o desmonte. E nós não podemos saber, né, qual será o próximo governo. O que pode acontecer conosco? Em um momento assim, nós não podemos correr riscos. Não podemos. Veja bem, falando de reforma administrativa, que a Marildo falou, o Vladimir Nepomuceno falou, da reforma administrativa, a PEC 32, agora nós temos a PEC 38, mas a PEC 32, que nós conseguimos evitar a muito custo e muito por conta de pandemia, de um momento de desorganização legislativa, não está sepultada, não. Ela pode ser reeditada e pode, inclusive, ser um dos equinos ali que o Vladimir Nepomuceno disse que pode ser apensado a PEC 38. Pois nessa PEC 32, há uma emenda, emenda 51, do deputado federal Tiago Mitrô, do PL, de Minas Gerais. Né? Para quem estava lamentando o Pedro Paulo, a gente lamenta o Mitrô. Né? E essa emenda, gente, ela prevê a extinção de cargos por obsolescência, lembram do obsoleto ali? Por obsolescência ou por desnecessidade, com a demissão de estáveis. Demissão de estáveis. Nós vamos virar cargo para ser extintos? Para perder o emprego? É isso? É nessa hora que a gente vai querer virar cargo, né? No centro do furacão, o problema de enfrentar é que minha família tem que enfrentar, meus filhos têm que enfrentar, e se eles perderem, né? A questão é correr riscos, não se corre riscos inutilmente. Sim, exatamente, eu já corro riscos suficientes para precisar de mais, né? O meu emprego, pelo menos, eu preciso garantir. E, mas, mas vamos lá. Mesmo que a PEC 32, mas mesmo que a PEC 32 não venha a ser aprovada, na PEC 38 não haja, atualmente, se houver uma extinção de cargo, e eu estou falando de um risco que nós corremos sim, se nós ouvirmos isso de autoridades do mais alto quilate, por que nós podemos dizer que estamos livres disso? Se nós concordamos que há uma fragilidade institucional, se nós concordamos que há um esvaziamento progressivo e gradual e a concorrência de entidades poderosas como cartórios, por que nós podemos estar tranquilos quanto a não sermos extintos? Não podemos, né? Se hoje nós nos transformamos em cargo e fomos extintos, não precisa de PEC 32, não. Se isso acontecer hoje, no artigo 41 da Constituição Federal, parágrafo 3º, estabelece que todos os servidores daquele cargo, extinto por desnecessidade, são colocados em disponibilidade imediata e obrigatória, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Você vai para casa, um oficial que tem 20 anos de serviço vai para casa recebendo 60% e sem receber indenização de transporte, sem receber auxílios. Olha, isso é hoje, isso não é com uma mudança de reforma administrativa. Se acontece isso, olha o que você, né?
a que você está exposto. Vamos ser mais otimistas ainda, invertendo o ciclo, né? Não, o cargo não vai ser extinto, né? Nós podemos virar cargo, isso não vai acontecer, eu não quero ouvir, né? Tá, mas nós viramos cargo próprio. Qual outro risco probabilíssimo que nós corremos? Além do esvaziamento, que também pode ocorrer virando cargo próprio, basta não fazer mais concurso, né? O da retirada de direitos. Vocês querem um exemplo? A GAI. A GAI hoje ela é vantagem permanente, né, prevista no artigo 41 da Lei 8.112, e por força da irredutibilidade nominal do artigo 7º da Constituição Federal, ela não pode nos ser retirada, né, enquanto nós formos analistas. Porque se cria um cargo próprio, o que é que se pode fazer? Inclusive, a Anajus chegou a pregar isso. O subsídio com a absorção da GAI, né, por reajustes futuros. Enquanto nós somos analistas, a nossa tabela e a dos analistas é a mesma. Você não pode tirar GAI e não pode dar reajuste diferenciado, uma coisa que acontecia antes. Em vários planos houve reajustes diferenciados, mais para quem está no começo de carreira, mais para um analista do que para um técnico, mais para quem está no final. Havia os reajustes diferenciados. O que que impede de haver novamente esses reajustes, reduzindo, por exemplo, os vencimentos dos oficiais para poder subtrair aos poucos a GAI? Olha, no próximo reajuste eu dou 888 para os técnicos e analistas, dou 444 para os oficiais. Em 3, 4 reajustes ou 2, 3 reajustes, você perdeu sua GAI. Então, essa desvinculação dos analistas pode ser fatal para nós. Não nos é conveniente no momento. Eu não estou dizendo que lá na frente nós não possamos discutir isso. Estou dizendo que no momento é suicídio discutir isso, né? Então, se nós precisamos ficar fortes para isso, vem a pergunta: e como é que nós vamos ficar fortes? Aí entra, né, a, a questão do que o colega Jean disse com tanta propriedade, né, e com brilho inexcedível, que eu não vou superar, sobre o uso das ferramentas tecnológicas, a modernização do cargo, a adaptação aos novos tempos, e, em especial, a Resolução 600, né, que nos transforma em agentes de inteligência e nos permite exercer tarefas qualificadas e mais do que qualificadas, tarefas que hoje são essenciais. Eu conversei com uma juíza federal de Contagem, foi resolver um assunto da SOJAF, e ela falou, inclusive do ponto de vista patrimonial, se você começa a fazer, né, se as penhoras eletrônicas, por exemplo, dos sistemas processuais, começam a arrecadar mais, a justiça se torna mais importante para o país. Se a justiça se torna mais importante, o judiciário mais eficiente, nós teremos o respeito da sociedade e com isso nós nos fortalecemos. Então, em todos os pontos, se arrecada mais, você consegue pleitear mais, né? É, então, é o que eu falo, em qualquer estrutura pública ou privada, quem concentra tarefas relevantes, né, se torna indispensável. Quem se torna indispensável se torna forte. E quem se torna forte conquista direitos, né? A conclusão é essa aí. É, e a Resolução 600, não apenas a Resolução 600 centraliza, né, o oficial no fluxo diretivo, né, como ela multiplica essa importância nossa. Então, ela é um dos caminhos pelos quais nós vamos nos fortalecer e vamos nos prestigiar. Mas, né, 2 semanas atrás eu estive com a Munira, no diretor do Foro de Belo Horizonte, da Seção Judiciária de Minas Gerais, doutor José Carlos Machado Júnior. Doutor José Carlos é um juiz sensacional, ele já foi oficial de justiça, a irmã dele é oficial de justiça federal, nossa, é colega nossa, e ele é um ferrenho aliado, defensor nosso. E ele se preocupa muito, ele fala, Marco, a conversa sobre extinção, fragilização, fragmentação é muito forte dentro do... E vocês têm a faca e o queijo na mão. É a Resolução 600. Com a atribuição, com as novas atribuições, vocês vão se fortalecer, não a ponto de recuperar o prestígio, mas vocês vão ficar mais fortes do que eram antes. Ele falou, e eu vou te dar um exemplo, se você puder usar na sua palestra, usa.
Ele citou como exemplo a reforma do Judiciário em 2005. Lembra quando o Antônio Carlos Magalhães queria extinguir a Justiça do Trabalho? Sim. Ele queria de todo jeito e conseguiu extinguir os classistas. Até ali tudo bem, né? Era uma coisa, né? Os classistas realmente eram anacrônicos, né? É, mas o Antônio Carlos Magalhães capitaneou uma tentativa de extinção da Justiça do Trabalho que era muito forte. Sabe como é que a Justiça do Trabalho reverteu, né, essa tendência e essa tentativa? Aumentando suas atribuições. Ela passou a assumir a competência de julgar não só as relações de emprego, mas as relações de trabalho. Ou seja, relações em que não havia continuidade, não havia subordinação, não havia hierarquia, né? Relações de estagiários, autônomos, todo tipo de relação que diz respeito ao trabalho. E com isso ela se revitalizou e se fortaleceu, né? Ou seja, como é que ela sobreviveu, aumentando o seu campo de atuação para algo que a sociedade exigia. E é o que acontece conosco agora. Nós temos que passar a exercer, nós temos que entender que o tempo passa, que o mundo muda, e o mundo não muda mais de 50 em 50 anos, nem de 10 em 10, nem de 5 em 5. O mundo muda todo dia. Né? Eu só quero fazer uma ilustração literária que eu acho interessantíssima. Há um dos maiores clássicos da literatura universal que chama O Leopardo, do Tommaso de Lampedusa. Né? O livro é sobre as revoluções da época da unificação italiana, em que a população queria acabar com os poderes da aristocracia, né? E conseguir igualdade jurídica. Os aristocratas, os nobres, eram contra e se recusavam terminantemente. E havia um príncipe Fabrício, ele era irredutível em relação a reduzir poderes. E o sobrinho dele, Tancredi, um observador arguto e astuto, percebe que se não se adaptasse, se a aristocracia não se adaptasse, ela seria simplesmente, né, extinta, dizimada. E ele então diz para o tio: se nós queremos que tudo continue como está, é preciso que tudo mude. E o tio não aceitou. Ele então se alia aos garibaldinos. Depois de unificada a Itália, ele casa com uma filha de um comerciante rico e prospera. O príncipe morre, né, em ruína, né, simbolizando o fim de uma ordem social que não tinha mais espaço naquele tempo. Acho que é uma analogia perfeita para nós, para que nós entendamos o tempo que nós vivemos, para que nós entendamos a necessidade de mudar, né, para nos tornarmos mais fortes e aí sim nós podemos pleitear aquilo que nós entendemos conveniente, profícuo, proveitoso, né, para a nossa categoria. Então, gente, eu acho que eu já falei sobre tudo, né? Então, eu chego ao fim dessa exposição sobre a pergunta título da minha palestra. Minha conclusão é: não. Hoje não é possível a criação de um cargo de oficial de justiça. Amanhã pode ser outro dia. Depende de nós. E eu gostaria de parafrasear, né, o reverendo Martin Luther King Jr., para mim, o homem mais importante do século XX, em que ele diz, né, o desejo diz, é tentador. A vaidade diz, é popular. Mas a consciência responde, é inconsequente. Então, é nessa resposta que se encerra. Criar o cargo de oficial de justiça não aclara o nosso caminho, mas aprofunda a sombra das consequências que nós teremos que enfrentar. E nem nós, e muito menos aqueles que dependem de nós, podem suportar o peso fatal das incertezas. É isso, gente. Obrigado.